Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Com grande prazer estamos aqui novamente, a pedido do Cristiano, para estudarmos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sou João, da área de estudo da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Sou também do Centro Espírita Constantino Lopes Rodrigues. Pela federação, deixo o abraço caloroso da nossa presidente Darlene ao coração de todos vocês, né? Pelo Constantino, o trabalho que nós desenvolvemos no bairro Nova Lima desde 2014 é levar estudo às crianças, né? Aos jovens, estudos não assim com o intuito de sermos um reforço escolar, mas que realmente consigamos alguma diferença na vida deles, porque nós buscamos prepará-los anualmente para os concursos públicos ou os concursos de escolas privadas que ofertem bolsa, ou mesmo não ganhando bolsa, que os alunos sendo aprovados nas escolas privadas, que os empresários locais possam arcar com esses gastos mensais do estudo de crianças carentes, né? Ao todo, então, nós já temos aí 80 alunos aprovados em escolas privadas, com bolsas dessas escolas ou com empresários custeando os materiais escolares e a mensalidade escolar, ou alunos no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Já aprovamos também no Colégio Militar, ainda não conseguimos colocar um aluno lá. Ele foi aprovado, mas não foi chamado porque eram 10 vagas. Então são essas atividades que nós estamos aí nos desempenhando. Mas vamos lá, o estudo do capítulo 5 é um estudo muitíssimo necessário. Se nós observarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, excluído o capítulo da coletânea de preces, esse capítulo é talvez o maior dos capítulos do Evangelho. E justamente se os Espíritos vêm falar mais, se Allan Kardec vem falar mais, é porque nós temos uma dificuldade maior de aprendermos a respeito dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, e muito é necessário que justamente aprendamos, que adquiremos realmente uma resignação diante das nossas dificuldades, porque a não resignação tem consequência muito mais grave. Então veja, esse capítulo tem 13 instruções dos espíritos, né? É talvez o capítulo com mais instrução justamente pela nossa dificuldade e pela utilidade de se aprender esse conteúdo. Mas vamos lá. No ano de 66, Amélia Rodrigues apareceu para o Divaldo Pereira Franco. Ele está aí com uma idade entre 30 e 40 anos e disse que iria escrever um livro por intermédio dele, e ao todo ela escreveu 10 livros só contando passagens da vida de Jesus, para dos estudos tirar sempre um ensino moral. E a respeito da bem-aventurança, ela nos conta, por intermédio do Divaldo, uma passagem assim, né? Naqueles dias heróicos de pregação do Evangelho nascente, era mês de junho, que ardia mais do que nos anos anteriores. O dia murchava lentamente abafado. É que o sol incandescia de luz as nuvens altaneiras, a tudo cobrindo de ouro. A montanha era de suave aclive, salpicada de árvores de pequeno porte que serviam de abrigo para a multidão que desde cedo para lá adviera. Eram pessoas simples, galileus, judeus de Jerusalém, de além do Jordão, gregos da Decápolis, cujas vozes se misturavam nos diferentes dialetos, todos no afã de reencontrá-lo. Era a classe simples, a classe pobre, esmagada pelos poderosos. Unidos, porém, se encontravam pelas suas dores e pelas suas dificuldades. Já o tinham visto e ouvido mais de uma vez e constataram que ninguém jamais fizera o que ele fazia e ninguém falava o que ele falava. E naquele fim de tarde, Jesus viria trazer a nós as bem-aventuranças. Da parte das bem-aventuranças que nos cabe estudar agora, que Kardec separou no começo do capítulo 5 do Evangelho, a gente verifica que há uma gradação entre os nossos sofrimentos.
Podemos colocar esse trecho das bem-aventuradas destacadas no capítulo 5 como se fossem 3 degraus em que o sofrimento vai ficando mais grave, né? Ele diz assim, retratando a passagem de Jesus: bem-aventurados os que choram, porque os que choram serão consolados, rirão. Então, passado pela vida espiritual, sobe um degrau, né? Agora, o pessoal que está num sofrimento mais significativo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então vem para um degrau ainda superior àqueles que estavam chorando e passarão a rir, estarão consolados. E outra coisa, é o degrau ainda dos que estão sendo perseguidos pela justiça. Bem-aventurados que estão sendo perseguidos, porque deles será o reino dos céus. E também, então, nesse trecho tem a proposta contrária. Quem encarnado está rindo, né, vai descer e vai chorar. Quem está saciado vai ter fome e sede. E quem está na consolação máxima dos prazeres materiais, nos desvios do materialismo, esse vai cair. Quem está no reino da terra vai cair mais para baixo. A gente vê essa gradação, uma comprovação dessa gradação na própria mensagem do capítulo 2 da rainha, que naturalmente ela não é um espírito elevado, mas Allan Kardec, como ele retrata nos livros dos médiuns, todos vêm trazer a sua contribuição e ela mostra o sofrimento, né, que ela, como rainha, o sofrimento em que ela está, e ela diz que aquelas pessoas que ela mais desprezava estão muito mais alto. Ou a própria mensagem de Santo Agostinho, aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que aqueles que mais sofrem é que devem ser considerados bem-aventurados. E é o que Jesus disse, né? Também tem a mensagem no capítulo 6, que talvez o homem mais desprovido dos bens materiais, ele estará mais elevado, diz o Espírito de Verdade no capítulo 6. Ou Jesus, né? Os primeiros na terra serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então a gente já vê uma gradação com relação às questões dos sofrimentos, de forma que aqueles que estão mais sofrendo vão subir mais alto nos degraus. Allan Kardec, como nós sabemos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele só trata do ensino moral e ele coloca o ensino moral de uma forma organizada, de forma que, dos capítulos iniciais, nós tiremos conclusões e que eles sirvam de base para os capítulos seguintes. E em cada capítulo, ele faz o mesmo estudo, né? Ele faz a mesma sequência útil. Por exemplo, a parte que compete a ele, que não é da instrução dos espíritos, né? Que veio por deduções do raciocínio dele, logicamente amparado e corrigido até pelo Espírito da Verdade, que vinha ficar com ele 15 minutos mensalmente. Allan Kardec vai dizer assim, né? Mas como se fosse nós mesmos raciocinando a respeito das dores e dos sofrimentos. É justo que nós soframos? Mas onde estão as causas do sofrimento? São causas atuais ou são causas anteriores? Mas por que eu não lembro? Por que esse esquecimento? Explicado o esquecimento, é razoável que nós nos resignemos, porque do contrário, a falta de resignação nos pode levar à loucura ou nos levar ao suicídio. Então veja, com relação à justiça das aflições, uma pessoa que não crê na vida futura, que é um capítulo anterior, o capítulo 2, vai retratar a respeito da vida futura, né? O meu reino não é desse mundo, vai falar a respeito da vida futura. Então Kardec coloca assim, uma pessoa que não crê na existência de uma vida futura, essa máxima de Jesus, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, serão consolados, parece sem sentido.
Ele não acredita que vai ter uma vida futura. Como ele vai ver consolação, na verdade, parece sem sentido, é ininteligível, parece um engodo. Agora, a pessoa que crê na existência da vida futura, né, ela fica à espera de que na vida futura haja alguma consolação. Mas o que dificilmente se entende, nem muitos de nós espíritas não entendemos, né? Qual é a necessidade de sofrermos para sermos felizes? A bem-aventurança de Jesus, como é a segunda revelação, ele nos põe na direção de compreendermos isso. Quem chora vai rir, quem está rindo vai chorar. Então, há uma certa noção de que quem está mal aqui vai ficar melhor e quem está melhor aqui na Terra vai ficar pior, certo? Só que quem vai esclarecer as razões, quais são mais as consequências, é o Espiritismo, que vem amando de Jesus, porque o homem olha o mundo, né? Pessoas que nascem em berço de ouro, outras não. Às vezes pessoas nobres que nós observamos, pessoas boas sofrendo, enquanto outras pessoas más estão prosperando. Como explicar tudo isso? Quem vem explicar todas essas anomalias do mundo é o Espiritismo, né? E explicando o Espiritismo, ele vai mostrar de início o seguinte, que se Deus é justo, a causa dos nossos sofrimentos de todos os homens neste mundo, nos seus diferentes graus, são causas justas, né? Então, Jesus, com a bem-aventurança, nos botou na direção de compreender, e o Espiritismo é que vem nos aclarar. O Espiritismo é o achote, como diz no capítulo 6, colocado nas nossas mãos, mas a gente tem que estudar. Conhecimento é luz. Então a gente sabe que as causas dos nossos sofrimentos são causas atuais ou são causas de vida pregressa. A maioria das nossas dores são causas de vidas atuais. O homem, pelo seu caráter, pela a sua falta de moderação, pela sua falta de limites, pelo excesso de todos os jeitos, pelas intrigas, pelo seu orgulho, ele é o próprio causador do seu sofrimento, né? Esses sofrimentos, esses percentuais de sofrimentos que surgem por essas causas atuais é de maior monta, de maior tamanho do que o que surgem em função de vidas anteriores. De forma que quando o homem se corrigir moralmente, procurar o seu progresso moral da mesma forma que ele busca o seu progresso intelectual, ele eliminará um quinhão significativo das suas dificuldades, né? Uniões, às vezes, por interesse do qual o coração não participa, ou pais sendo indiferentes aos seus filhos na fase infanto-juvenil e quando eles ficam adultos, estão a colher ingratidões, enfim. São muitos os motivos que nos levam a ter aflição e a ter sofrimento, cujas causas estão nessa vida. Agora, existem também aqueles sofrimentos que parecem ter surgido do nada, que nós não tenhamos feito nada nessa vida que possam justificar aquele sofrimento. São perdas de entes queridos, são acidentes que nenhuma previsão poderia evitar, são cataclismos, né? São flagelos, como nós temos visto aí, são os reveses da fortuna. Então, são mortes prematuras, são doenças congênitas na família que nós observamos que não são causas dessa vida. Ora, como Deus é justo, se a causa não está nessa vida, está em vida anterior. Então, naturalmente, o homem sofre tudo aquilo que ele fez os outros sofrerem. Se ele foi duro, se ele foi um tanto agressivo, ele sofrerá pela dureza, pela agressividade do outro. Se ele foi orgulhoso, vai nascer numa condição mais humilde. Então, o que nós observamos é que as anomalias que existem no mundo, elas são anomalias aparentes. Só nós não conseguimos entender as anomalias do mundo se nós nos colocarmos na observação de quem vê apenas uma vida.
Mas quem pelo pensamento se colocar, né, na observação de diversas vidas sucessivas, as anomalias do mundo não são anomalias, são naturais. De forma que aqueles que sofrem hoje, sendo pessoas boas, né, pessoas de bom coração, enquanto os maus estão prosperando, na linguagem literal do capítulo 5, os maus prosperando e os bens e os bons em sofrimento, na verdade, como nós vimos naqueles degraus, os bons que estão sofrendo já estão um degrau acima, porque já estão reparando os seus erros, e a prosperidade do mal, ela tem natureza temporária, eles estão um degrau abaixo, eles no futuro estarão expiando as dificuldades e os equívocos praticados hoje em dia. Então, as anomalias do mundo ficam explicadas, né? E o que a gente vê? Para os diferentes níveis de espíritos, alguns espíritos mais endurecidos, com alguma natureza mais maléfica, eles são obrigados a viver determinadas provas para que eles adquiram algum grau de livre-arbítrio, algum grau de liberdade intelectual, de forma que eles próprios possam participar das suas escolhas na direção futura, na direção progressiva. Então, essas imposições de provas e sofrimentos que são aplicadas a alguns espíritos endurecidos, visa que eles possam caminhar por eles mesmos. Ora, então, no mesmo sentido, alguns espíritos já um pouco mais livres, mais libertos, eles escolhem, passam a escolher as suas provas, certo? Então, a gente pode chegar num caso em que não são tão raros, em que nos nossos sofrimentos, nas nossas aflições atuais, não existe uma causa pregressa que justifique aquela dificuldade atual, mas sim uma finalidade futura, uma busca de depuração, uma busca de acelerar o nosso próprio progresso. Foi o caso daquele cego curado por Jesus, né, em que perguntou, foi ele que falhou ou foram os pais que falharam? Nenhuma coisa nem outra. E ele veio com a finalidade de que eu o curasse, né? Ou como tem no livro Missionários da Luz, o caso do Silvério. Silvério, um rapaz que está em nosso lar, na iminência de reencarnar, e ele não tem uma causa que justifique, digamos assim, ele vir com uma perna defeituosa. Mas aquilo é sugerido com a finalidade de que ele elimine o orgulho de seu coração. E ele aceita. Então vejam, os espíritos superiores vêm com alguma doçura, não imposição, e ele naturalmente poderia vir dizer não e vir sem a perna defeituosa, né? Mas ele aceitou vir com a perna defeituosa, não tinha uma causa que a justificasse, mas a finalidade era eliminação do orgulho do seu coração. O outro caso da Anacleta, ela pede, ela pediu vir com a dificuldade. Ela, na vida anterior, passou muito a mão na cabeça dos filhos, eles estão todos há mais de 40 anos em regiões umbralinas, e ela está com o planejamento a respeito da sua vida e dos seus filhos, sabe quais serão as dificuldades anatomofisiológicas de cada um dos seus filhos, e alguns serão paralíticos, alguns terão dificuldades mentais significativas, e ela pede para vir com o problema das glândulas da paratireoide, porque ela quer vir com o corpo que não seja agradável aos homens, para que ela própria, recebendo a agradabilidade dos homens, os interesses dos homens, não possa também se interessar por eles e assim se desviar do compromisso de auxiliar os filhos, que ela tem um quinhão de responsabilidade no estado em que eles estão, porque ela passou muito a mão na cabeça deles. Então ela pediu, não foi sugerido, não teve espírito superior com intenção de sugerir que ela viesse com o problema na paratireoide. Ela pediu e o pessoal, né, do plano espiritual aceitou que ela viesse assim. Então,
O outro item de Kardec bem, uma pessoa pensa, são justas, as aflições sim são justas, tem causa nessa vida, principalmente, ou na vida anterior, e por que eu não me lembro? É o próximo item. O esquecimento do passado. Nós esquecemos do passado porque é útil esquecermos do passado, né? Imagina que a gente lembra os episódios de vida passada e não é uma lembrança assim como se fosse um filme passando na nossa tela. Os sentimentos poderiam aflorar novamente, né? Um sentimento de ódio poderia surgir novamente, né, no coração humano, e a relação social ia ficar prejudicada. Ou tendo alguém errado gravemente com a outra pessoa, ela se sentiria muitíssimo humilhada. Ou uma pessoa que tinha aversão por outra, aí volta aquela ideia com toda a carga sentimental de aversão. E aí, enfim, as relações sociais iriam ficar prejudicadas. E estando as relações sociais prejudicadas, cada um de nós próprios não evoluiríamos, porque com muita frequência nós nos reunimos novamente com aquelas pessoas que estivemos juntos na vida passada justamente para a nossa reabilitação, para repararmos os nossos erros. Então, a lembrança viva do que ocorreu seria mais prejudicial do que benéfica. Nós temos para progredir a voz da consciência e também as nossas tendências instintivas, que nós temos que focar nela, diz Kardec, né? Literalmente, focar nela toda a atenção para nós nos liberarmos dos erros, da vontade de praticar aquele equívoco. Porque diz o livro Evolução em Dois Mundos, que muitas vezes a gente pode repetir o mesmo erro passado, né? O Chico Xavier não conta a história de um rapaz que veio sem nenhum dos membros, nem inferiores, nem superiores, ou veio com alguns e depois logo em seguida os perdeu porque ele já ia se suicidar pela 8ª vez? No livro Ação e Reação, o ministro Sânzio, que é o ministro mais elevado que aparece para André Luiz, ele fala a respeito desses sinais, né? Não são sinais físicos, são sinais psicológicos, são sinais mentais, em que mais ou menos naquela mesma faixa etária em que nós erramos, nós podemos repetir o erro. Então, é razoável que nós estudemos, que nós pratiquemos o bem, para que nós não caiamos nos mesmos equívocos. Como nós havíamos falado, o livro Evolução em Dois Mundos vai dizer que os hospitais psiquiátricos e os presídios estão cheios de pessoas que repetem por fenômenos anímicos, quer dizer, surgiu aquele sinal, a pessoa faz o mesmo erro anterior. Então, o esquecimento é benéfico, porque as tendências instintivas a gente já tem que sobre elas tomar um imenso cuidado para não repetir as práticas equivocadas. Então, oremos e vigiemos bastante. Nesse sentido, o que é que nos compete? Vê como é a frase de Jesus: bem-aventurados aflitos serão consolados, né? Então, o que acontece? A pessoa com crença na vida futura e a espera dessa consolação após a morte do corpo, ela já adquire no presente algum grau de tranquilidade, algum grau de resignação, porque ela sabe que receberá no futuro a bem-aventurança. E então, já no presente, ela começa, digamos assim, a ter um prenúncio de uma calma, pelo menos de uma calma, de uma tranquilidade maior. E é útil a nossa resignação, porque imagina que nós estamos sofrendo hoje, tendo aflições em função de erros pregressos, mas que eu não aceito essa revolta, eu não aceito essa resignação, não me vejo como a causa do meu sofrimento. Quer dizer, eu não estou realizando uma meditação a ponto de nós próprios, com a aflição, observarmos os nossos defeitos e assim nós não nos resignamos, vamos repetir os erros. Então, saudando dívidas passadas com o sofrimento atual e
sem, através de uma meditação profunda, observarmos as nossas falhas que levam a esses erros, como disse o item anterior, vigiar as nascentes instintivas, nós não vamos continuar a errar sempre e, por consequência, o sofrimento também vai ser de longo prazo, né? Agora vejam, então Kardec diz assim, em função disso, do sofrimento não acabar e pela falta de resignação ficar até um pouco mais majorado, uma das primeiras faltas do homem, ele não diz uma das primeiras, a primeira falta do homem é a não submissão à vontade divina. Porque se o homem não se submete à vontade divina, se ele não se resigna com o ensino que traz a dor, se ele não medita, porque nós não podemos levar uma vida leviana, ele tem os seus sofrimentos, suas aflições majorados e também prolongados. Vejam que coisa. Por isso a importância de nós nos resignarmos com as nossas aflições atuais. E o Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, em especial que estamos estudando aqui, vem falar justamente desse capítulo. Porque com a resignação nós poupamos séculos de sofrimentos futuros e saldamos as nossas dívidas com 1/100º do valor. Porque a posição oposta, a revolta contra Deus, não submissão a Deus, 1 grau, revolta contra Deus, blasfêmia contra Deus, o sofrimento fica então mais significativo. Daí a importância de nos resignarmos, porque a falta de resignação nos leva ao quê? Ao que Kardec coloca, ao suicídio, à loucura. E ele destaca a importância do Espiritismo nesse sentido, porque o Espiritismo vem explicar que os sofrimentos nossos têm causa justa, mas não só uma causa justa, tem uma finalidade suave, né? Nós estaremos melhores no futuro. As dores de hoje são consequências do passado, mas também elas nos levam a um futuro melhor. Acreditemos na vida futura. Agora, quem não crê na vida futura, as amarguras de hoje caem com todo o seu peso. E a pessoa espírita, que se tornou espírita, que passa a estudar o espiritismo, se resigna diante das dores que, sem o auxílio do espiritismo, ela estaria, talvez, não preservando a própria lucidez, não preservando a própria razão, né? Caindo em dificuldades mais significativas. É por isso, diz Kardec, que o materialismo é uma das principais causas de incentivo ao suicídio. Porque, veja bem, o materialista, o que ele oferece para consolar os outros? Nada. Não oferece para consolar os outros? Nada. E ele diz que após a vida, não tem vida. Com o fim da vida atual, corporal, também não teremos mais nada. Ora, então o que ele está dizendo? Se você sofre hoje, palavras literais de Kardec, se você sofre hoje, então é melhor você já se jogar rapidamente no nada e acabar com o sofrimento imediatamente do que sofrer por mais tempo. Então, os cientistas ou os materialistas que se esforçam para provar que não existe vida após a morte, eles estão incentivando as pessoas que estão entristecidas nos seus diversos graus a se suicidar, porque é lógico, melhor acabar com o sofrimento já do que sofrer por mais tempo. E, na verdade, os que pregam materialismo, diz Kardec, então adquirem um grau de responsabilidade muito mais significativo. Né? Então, o Espiritismo, além dele trazer esses estudos e ele explicar com clareza a respeito da vida futura, e nós temos muitos livros tratando a respeito das colônias espirituais, das belas colônias espirituais, das más, se não procedemos bem, né? Vem falar das causas do sofrimento, ele é um antídoto contra o suicídio. E não só pelos ensinos, eles trazem logo os suicidas. Já traz o suicida então mostra as dificuldades em que ele está, que apesar de ser um sofrimento temporário,
mostra que não é menos intenso, que são dores significativas, né? Tem livros que retratam só sobre o suicida, mas eles próprios aparecem nas reuniões mediúnicas, dão as suas comunicações. Então o espiritismo mostra que a pessoa que se suicida, ela deixa o mal menor para cair no mal muito pior, mais intenso e mais prolongado. E identificado que chegou na vida futura, o suicídio não nos eliminou o espírito. Eu quero encontrar os meus parentes amados que já faleceram. Não encontra, não. Então o espiritismo, ele traz muitas razões, muitas distintas razões que nos apontam e nos afastam das tendências suicidas, né? E também nos protegendo das dificuldades da vida, né? Porque a gente passa a ver a vida atual como um ponto na eternidade nossa da vida. Então os sofrimentos da vida atual são sofrimentos poucos, e a pessoa passa até ver com bons olhos, ver com resignado as dores que passa até a agradecer. Passa até a sorrir, como fazia Paulo, das dificuldades pelas quais passada, porque ele está focado na vida futura, né? Em restaurar os erros que ele praticou, né? Então, o espiritismo, isso, nos poupa transtornos, nos poupa estados mentais de dificuldade significativa e evita o suicídio. O livro No Mundo Maior é um livro que retrata basicamente a respeito disso, né? A respeito dos problemas mentais que nós podemos ter oriundos de uma vida desregrada. É um livro em que o eminente psiquiatra, digamos, o psiquiatra da luz, Calderaro, psiquiatra muito iluminado, tem por finalidade evitar justamente que nós adquiriramos transtornos mentais, que nós nos suicidamos ou outras dificuldades morais que possam nos abalar profundamente. Só que ele faz isso sem nos tirar o livre-arbítrio, não pode haver imposição, né? Então, o primeiro caso já traz um caso de ódio, em que os personagens Pedro e Camilo se atritam por questões financeiras, né? E acabam num processo obsessivo de prazo superior a 20 anos. Um está desencarnado, o outro não. Pela questão do dinheiro, um matou o outro e alimentaram esse processo obsessivo por um prazo superior a 20 anos. E ambos, mesmo desencarnado, vai parar no hospital psiquiátrico, né? Então, diz o livro que nós temos três partes no nosso cérebro. A parte mais inferior, vinculada aos nossos instintos. A parte intermediária,